Bom dia a todos. Hoje queremos falar sobre limites no infinito e assíntotas horizontais. Mas primeiro vamos procurar o que é o conceito de limites no infinito, ou seja, quanto que x pode ser arbitrariamente grande. Vamos começar de um exemplo. Por exemplo, vamos considerar a função 1 sobre x e consideramos os valores diferentes pela tabela dos valores para a função 1 sobre x. Então, por favor, desliga seu microfone. Obrigada. Então, consideramos os valores diferentes pela tabela dos valores para x, dando valores grandes, por exemplo, 1.000, 10.000, 100.000. Então, para esses valores, podemos ver que o valor da função 1 sobre x, quando que o valor do denominador fica um valor grande, o valor do quociente fica pequeno. E cada vez parecia que fica mais pequeno e fica bem próximo do número zero. Ou seja, eu queria dizer que quando que temos 1 sobre um valor grande, o quociente vai ser um valor pequeno. E o sinal do limite, o sinal dos valores também são o mesmo. Temos valores positivos de x e os valores da função também são positivos. Então, pegamos essa impressão que os valores da função ficam bem próximo do número zero e cada vez ficam menores e menores. Então, dizemos que esse limite é igual a zero. E pela notação, nós denotamos assim. O limite de uma função f de x, quando que x fica grande, seja um número arbitrariamente grande ou cresce ilimitadamente, fica igual a um número único L. Então, podemos dizer que o limite de f de x quando que x tende ao infinito é número L, ou podemos dizer que o limite de f de x quando que x se tornar bem grande vai ser um número L. Ou dizemos que quando que x cresce ilimitadamente, o limite da função vai ser um número L. Então, a definição é isso, que vamos considerar uma função, que essa função seja definida não num intervalo aberto de A até infinito, e dizemos que o limite dessa função, quando que x tende ao infinito, é um número L. Isto significa que cada vez a função fica mais próxima do número L, quando que x suficientemente torna um número grande, que esse lado é positivo. Ou podemos escrever dessa maneira que f de x tende ao número L quando que x tende ao infinito. Mas esse é um símbolo. Isto não significa que o infinito é um número, só é um símbolo para indicar que x pode ser arbitrariamente grande, pode crescer ilimitadamente. Tá bom? Então, vamos ver ilustração geométrica dessa noção. Por exemplo, vamos considerar este gráfico. Considerando uma linha aqui, y igual L, parece que o gráfico da função numa extremidade à direita, ou seja, quanto que x está aumentando arbitrariamente, cada vez fica mais próximo da reta L. Pode ser que nessa forma, ou pode ser que
a função cruza essa reta, mas depois volta. E o que é importante é o comportamento da função na extremidade à direita. Ou pode ser de outra maneira, por exemplo, pode ser que a função fica oscilando, mas cada vez fica mais próximo dessa reta. Ainda nós dizemos que o limite cada vez fica mais próximo dessa reta. Então, dizemos que nessas três opções, que é o limite da função quanto que x tende ao infinito na extremidade à direita é número L. Outro exemplo, pode ser esse exemplo, tem uma hipérbole. Temos essa hipérbole 1 sobre x, que já vimos na primeira página, que na extremidade à direita, os valores da função ficam cada vez menores e ficam bem próximo do número zero, mas também na extremidade à esquerda, a função fica bem próximo do número zero de novo. Então, analogamente, nós podemos definir o limite de uma função quanto que x tende ao menos infinito. Vamos ver o significativo desse. Por exemplo, de novo, consideramos a função hipérbole de 1 sobre x, quando que x tende ao menos infinito. Isto significa que os valores de x ficam arbitrariamente grandes em valor absoluto, ou seja, são arbitrariamente grandes, mas negativos. Vamos ver o que vai acontecer para os valores dessa função. Considerando os valores grandes com sinal negativo para x, podemos ver que os valores da função ficam cada vez menores e menores, bem próximo do zero, mas os sinais são sinais negativos. Enfim, mas esses valores ficam bem próximo do número zero, então escrevemos que o limite de 1 sobre x, quando que x tende ao menos infinito, fica igual a zero, significando que os valores da função cada vez fica mais próximo do número zero, quanto que x se torna bem grande, mais negativo. Já vemos pelo diagrama. Foi assim. Então, quando consideramos x tende ao menos infinito, consideramos uma extremidade do gráfico da função ao lado à esquerda. A definição formal é aqui. Já vimos que a função estava definida num intervalo aqui, por exemplo, estava definida no intervalo menos infinito é zero, aberto. Também está infinita no lado direito, tá bem? Quando que a função seja definida num intervalo aberto, que contém menos infinito até um ponto A, dizemos que o limite de f de x, quando que x se torna grande, mas negativo, vai ser um número L, significando que cada vez mais o valor da função f fica próximo desse número. Então, os exemplos, por exemplo, já vimos essa hipérbole equilateral. E temos essa função exponencial natural e elevado de x, que já vimos o gráfico dessa função. Na extremidade à esquerda, o limite da função, quanto que x tende ao menos infinito, cada vez fica mais próximo do eixo de x, então vai ficar igual a zero. Deixa eu escrever assim. F de x tende a zero quando
x tende menos, então x fica arbitrariamente grande, mas negativo. Essas são as noções dos limites no infinito. Então, vamos ver como podemos calcular os limites no infinito. Para calcular os limites no infinito, além de todas as propriedades que já vimos nas aulas anteriores, nós podemos usar essas propriedades. Temos uma propriedade, um teorema que nos ajuda para fazer calculação. Esse teorema é o teorema que indica quanto que temos um limite de 1 sobre x elevado a um número positivo. Pode ser um número real, mas vocês podem pensar um número racional, se simplificar para vocês, que x quanto que fica bem grande no sentido positivo, sempre o limite de 1 sobre x elevado a r é zero. Já vimos que isto aconteceu para r igual a 1. Mas isto vale para qualquer expoente positivo de x, quanto que fica no denominador. A mesma coisa vale quanto que x tende ao menos infinito, pode ser ficar arbitrariamente grande, mas negativo. De novo, os valores de 1 sobre x elevado a r é número zero. Então, queremos usar esse teorema e aplicamos todas as propriedades que já vimos para, por exemplo, calcular esse limite. O limite da função 5x mais 2 sobre 7x, quanto que x tende ao infinito. Vamos ver como que podemos fazer. Primeiro que, se vocês colocam os valores grandes, então vamos considerar. Será que somos permitidos escrever limite de quociente como quociente dos limites? Se fazendo isso, podemos ver que os limites ficam como infinito sobre infinito. Isto é uma indeterminação desse tipo, que nós não somos permitidos para fazer limite de quociente como quociente do limite nesse sentido. Então, nós dizemos que essa é uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Para resolver isso, o que nós fazemos? Nós queremos usar o teorema, então usamos uma fatoração, ou seja, podemos usar esse fato aqui. 5x mais 2 sobre 7x, vamos multiplicar o numerador e denominador por 1 sobre x. Por que 1 sobre x? Consideramos o grau do denominador, o maior grau no denominador, quando que temos uma função racional, então é o quociente dos polinômios. Um polinômio no numerador, um polinômio no denominador. O grau de um polinômio vai ser o maior grau dos termos do polinômio. Então, nós consideramos o maior grau do denominador que seja número 1 e multiplicamos denominador por 1 sobre x elevado por expoente, o maior expoente no denominador. Então, o que vai acontecer? Veremos que esse vai ser igual 5 mais 2 sobre x, e aqui vai ser 7. Já sabemos que 2 sobre x, o limite quando que x tende ao infinito, pelo esse teorema em cima, tem limite igual a zero. Então agora, limite do numerador, separadamente com o limite do denominador existem. Estamos permitidos escrever o limite do quociente como quociente dos limites. Ou seja, vou reescrever limite de 5x mais 2 sobre
de x e quando que x tende ao infinito é igual do limite mais 2 sobre x sobre 7. Podemos fazer isso assim, porque quando consideramos x arbitrariamente grande, então podemos saber que x não é zero. Por isso, dividindo por x é permitido neste intervalo. Professora, eu tenho uma dúvida. Sim? Pode perguntar? Não consigo ouvir. Podia falar mais alto? Alô? Então, deixa eu continuar. Pode ser que vai resolver sua dúvida. Então, agora nós podemos escrever limite do quociente como quociente dos limites, porque ambos existem. X tende a infinito. É limite do número fixo 7 quando que x tende a infinito. Agora usamos todas as regras, propriedades dos limites. Podemos escrever isso como 5 mais 2 vezes do limite de 1 sobre x quando que x tende a infinito. E no denominador temos o número 7. O limite de 1 sobre x quando que x tende ao infinito, que é zero, pelo teorema que já vimos. Então, o resultado vai ser o número 5 mais 7, 0, sobre 7, vai ser 5 sobre 7. Vamos ver outro exemplo? Por exemplo, vamos ver como podemos calcular o limite no infinito para esse quociente, essa função racional. De novo, nós podemos fazer uma fatoração, ou seja, considerando o método que consideramos. No caso das funções racionais, considerando o grau, eu vou dizer o grau do polinômio no denominador, quando que temos uma função racional. Por exemplo, seja um número, que aqui é o número 2. Por exemplo, R. E fatoramos o numerador, o denominador, por esse expoente de x, que vai ser x elevado a r. Pode ser olhado como uma fatoração ou pode ser olhado pela multiplicação por 1 sobre x elevado a r. E usamos o teorema anterior. E usamos todas as propriedades dos limites e o teorema anterior.
Por exemplo, aqui o grau do denominador é 2. Então, reescrevemos quociente, seja esse aqui o número f de x. Reescrevemos f de x igual, multiplicando o numerador 3x elevado a 2 menos x mais 4 por 1 sobre x elevado a 2, dividindo por mesmo valor 2x elevado a 2 mais 5x menos 8. De novo, multiplicamos por 1 sobre x elevado a 2. Deixa eu então abrir um espaço aqui. Então, o resultado vai ser 3 menos 1 sobre x mais 4 sobre x elevado a 2. Embaixo, em denominador, temos 2 mais 5 sobre x menos 8 sobre x elevado a 2. Pois, todos esses termos agora têm limite. Então, estamos permitindo que escrever limite do quociente como quociente dos limites. Usamos todas as propriedades anteriores dos limites. Então, escrevemos limite de f de x quando que x tende ao infinito vai ser igual ao limite do denominador, limite do numerador vai ser 3 menos limite de 1 sobre x mais 4 limite de 1 sobre x elevado a 2, embaixo, 2 mais 5 limite de 1 sobre x, todos quanto que x tende ao menos infinito. Não, mais infinito. Menos 8, limite, 1 sobre x elevado a 2, x tende a infinito. Pelo teorema anterior, já sabemos que o limite de 1 sobre x elevado a um número positivo quando que x tende a infinito. Ou x tende a menos infinito, mas cuidadosamente tem que olhar para os valores que x podem obter. Usamos que esses limites todos são igual a 0. Esse vai ser 0, esse vai ser 0, e outro, esse. Então, o que vai faltar realmente? Vai faltar o número 3 sobre 2. Então, dizemos que o limite dessa função racional, quando que x tende a infinito, é número 3 sobre 2. Certo? Mas, um método para responder esses tipos de funções racionais rapidamente é que eu vou sugerir para vocês. Que como vocês olhando aqui, realmente, para uma função racional escrita como f de x e como quociente de g de x, sobre h de x, sempre vocês podem olhar para o termo no numerador, ou um termo no denominador que são mais significativas. O que significa isso? Assim, os termos que vão determinar o limite no infinito são os termos de maior grau. Porque, já vimos, porque quando que usamos essa multiplicação por um x elevado de uma potência, um expoente mais elevado do denominador, outros termos que são
de grau menor, que estejam aqui ou aqui, vão desaparecer, vão ficar zero. Não vão ter efeito sobre o limite. E quais termos que realmente estão determinando o limite são os termos no numerador e no denominador com o maior grau. São esse e esse. Sempre usando essas propriedades pelo teorema anterior, porque o limite desses tipos... Desculpa, caiu. Travou. Então, deixa eu de novo, vou compartilhar a tela. Okay. Sim. Então, vocês podem responder esses tipos de perguntas para as funções racionais, considerando o termo de maior grau no numerador e no denominador. E simplesmente, vocês podem calcular o limite, em vez de calcular de tudo, para responder rapidamente os testes de múltipla opção, vocês podem usar esse fato que eu vou abrir um pouco o espaço aqui. Em vez de calcular dessa maneira, mas é bom saber qual é o método algébrico, qual é a nossa manipulação algébrica para entender que o limite é 3 sobre 2. Mas vocês podem rapidamente responder assim. Consideramos o limite de 3x elevado a 2 menos x mais 4. 2x elevado a 2 mais 5x menos 8, quanto que x tende a infinito, ou tende menos de infinito. Isto é igual do limite do termo de maior grau no denominador, que seja 3x elevado a 2, sobre o termo de maior grau no denominador. Simplificando algebricamente, isto significa S vai ser 3 sobre 2. Então, vocês podem responder rapidamente que só pelos termos de maior grau, o limite vai ser 3 sobre 2. Mas vamos ver outros exemplos. Como que já vimos, por exemplo, o composto das funções, que aqui são funções contínuas, é uma função contínua. E para a função contínua já sabemos que os limites existem. Então, podemos usar as propriedades dos limites do composto das funções aqui também para o limite no infinito. Por exemplo, aqui o limite do arco tangente de E elevado a x, usando os teoremas anteriores, está dizendo que esse limite vai ser igual do limite de arco tangente. Oh, não, desculpa. Esse vai dizer que isto é igual de arco tangente do limite de E elevado a x quando que x tende ao infinito. Já sabemos que esse valor é infinito, porque pelo diagrama da função exponencial natural, quando olhamos o gráfico da função numa extremidade à direita, os valores da função estão crescendo ilimitadamente. Então, esse valor vai ser mais infinito, significando que consideramos o valor do arco tangente infinito, que vai dar o número p sobre 2, olhando por gráfico da função arco tangente. Esse número p sobre 2 menos p sobre 2. Então, cada vez
na extremidade à direita, a função de arctangente cada vez fica mais próxima do número fixo P sobre 2. Aqui usamos as propriedades da função composta para o limite no infinito. Usamos os gráficos conhecidos dessas funções. Mas existe um fato aqui, que nem sempre, quando que x tende a infinito, o limite fica igual a um número. Por exemplo, aconteceu aqui, o limite de e elevado a x, e quando que x tende ao infinito, fica infinito. Professora, Sim? professora, você pode voltar, por favor, no segundo gráfico que você fez? Esse do π sobre 2? Só explicar ele de novo, por favor. Aqui temos uma função racional. Essa função é uma função racional. Então, temos uma função racional. Não, professora, no π sobre 2, por favor. π sobre 2. Na última folhinha que você estava explicando? Ah, sim. π sobre 2. É assim. Isso. Obrigada. Explicando isso? Uhum. Eu só queria indicar que aqui temos limite no infinito. Ou seja, agora os valores de x podem aumentar arbitrariamente. Mas ainda nós podemos usar todos as propriedades dos limites que já aprendemos antes. Por exemplo, a soma dos limites fica igual ao limite da soma, produtos dos limites fica igual fica igual de limites dos produtos, etc. E já vimos que, por exemplo, quando temos uma função contínua, a composta das funções contínuas é uma função contínua, então somos permitidos que o limite, trocamos o lugar do limite com a função. Então, em vez de considerar o arctangente de e elevado a x, somos permitidos pelo teorema anterior, porque essas duas funções são funções contínuas. De x e e elevado a x são funções contínuas. Já vimos na aula anterior que quando temos duas funções contínuas, f ou g, por exemplo, para calcular o limite, nós podemos trocar o lugar do limite com a função. Ou seja, o limite parece que ficou dentro da função da arctangente. Em vez de dizer que arctangente é elevado a x, podemos dizer arctangente do limite de e elevado a x quando x tende ao infinito. Mas pelo gráfico da função, opera desse fato que para as funções exponenciais com base maior do que 1, quando que x tende ao infinito, isto significa que no gráfico da função vamos olhar na extremidade à direita. Na extremidade à direita, o que está acontecendo para a função? A função está crescendo rapidamente para o infinito mesmo. Então, isto está dizendo que, de novo, parece que nós queremos considerar arctangente, por exemplo, de uma variável nova x, por exemplo, x. Parece esse valor também está crescendo ilimitadamente. Então, posso reescrever assim. Que eu vou calcular o arctangente de um valor, por exemplo, x, onde que o limite dessa função o limite de x grande
queremos calcular quando que x fica arbitrariamente grande, agora é equivalente de dizer que vamos calcular o limite da arctangente para esse valor de x que pode ser arbitrariamente grande. Mas o limite da arctangente quando que x tende a infinito, estou dizendo que vamos olhar para o gráfico da função arctangente na extremidade à direita. O gráfico da função na extremidade à direita quando que x está grande suficientemente, cada vez fica mais próximo da reta p sobre 2. Então, pela definição do limite ao infinito, eu posso dizer que esse vai ser o número p sobre 2, significando que o valor do arctangente, à medida que x fica suficientemente grande, cada vez fica mais próximo do número p sobre 2. Só queria dizer que aqui usamos as propriedades da continuidade dessas funções. Então, todos os métodos que já aprendemos antes, nós podemos aplicar para o limite no infinito também. Muito obrigada, professora. De nada. Então, eu vou explicar, realmente pode ser que esse exemplo ficou um pouco cedo. Porque pode ser que vocês esperaram que sempre assim, o limite de uma função quanto x tende a infinito fica um número L. Mas nem sempre que aconteceu isso. Por exemplo, aqui aconteceu que para a função exponencial e elevado de x, quando que x tende a infinito, e elevado de x também tende a infinito. Não existe um número que essa função na extremidade à direita fica bem próxima nesse número fixo. Já estou dizendo que essa função também está crescendo ilimitadamente. Então, é infinito. Vocês podem considerar isso usando a continuidade dessas funções. Trocamos o lugar do limite e a função. Primeiro, então, isto facilita para a calculação. Por quê? Porque em vez de olhar para o limite, para essa função composta, nós podemos olhar primeiro para o limite da função que vai ser primeiro aplicada, ou seja, vai ser o limite de uma função que está dentro da função arctangente. Então, eu vou esquecer o arctangente e vou só focar sobre o limite de e elevado de x. Essa é uma propriedade que a função contínua nos permite. Então, vamos só pensar sobre um limite de e elevado de x. Olhando para o gráfico dessa função, me dizendo que o limite de e elevado de x, quando que x tende a infinito, é infinito. Mas usando esse fato, estou dizendo que se considerarmos limite de e de x uma indeterminada nova, que seja x zão, isto está dizendo que eu preciso calcular o limite da arctangente de x quando que x tende ao infinito. Mas, de novo, para olhar isso, podemos olhar o gráfico do arctangente, olhamos na extremidade à direita, vimos que cada vez o valor dessa função fica mais próximo do número p sobre 2. Mas veremos mais adiante que, assim, que existe um tipo de limite quando que x tende ao infinito, o valor da função fica infinito. Vamos ver outro exemplo. Outro exemplo das funções algébricas é esse tipo de função que está envolvendo o radical. Então, quando que estamos considerando o limite para o infinito, ou seja, para os valores de x que sejam bem grandes, mas positivos, isto não tem tanta influência. Vamos ver. Então, vamos considerar essa função. Para considerar essa função, consideramos, de novo, o expoente mais elevado no denominador, que seja x elevado a 3. Então, reescrevemos. Ou posso dizer, vou fazer uma fatoração de x elevado a 3, que vai dar 1 sobre 1 x
x elevado a 3. E no numerador, eu queria fazer a mesma fatoração. Então, vou fatorar de x elevado a 6 esse polinômio dentro do radical. O que temos aqui é 9 menos 1 sobre x elevado a 5. Então, já reescrevi a mesma função algébrica. Agora, o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de tirar x elevado a 6 fora, colocar esse fora do... Vou trocar o meu internet. Travou de novo. Ok. Ok, vamos ver se vou fazer de novo. Vou fazer de novo o share. Ok. Eu vou fazer de novo. Vamos calcular outro limite. Eu queria explicar um caso quando que um radical está envolvido. Aqui, esse radical. Tá bom. Então, já vimos que quando temos um quociente, para calcular o limite, o que realmente está determinando o limite é os termos com o maior grau. Por isso, vamos procurar esses termos para decidir sobre os limites. Colocando diretamente infinito sobre essas funções no numerador e denominador, vai implicar que temos infinito sobre infinito, que é uma indeterminação. Então, nós não podemos aplicar o limite diretamente. Tem que fazer, manipular algebricamente sobre essa expressão. Mas, já que sabemos no limite no infinito, os termos de maior grau, que vão determinar os limites no infinito, os outros termos que têm grau menor, pelo teorema que já vimos, ficam excluindo, porque o limite deles fica igual a zero. Então, vamos procurar os termos de maior grau. Por exemplo, o termo de maior grau no denominador é x elevado a 3. Então, considerando esse expoente de x elevado a 3, eu vou fatorar x elevado a 3. Então, o que vai faltar aqui é o número 1. E para 1 vai ser 1 sobre x elevado a 3. Estou permitindo fazer isso porque considero x suficientemente grande. Então, eu estou dizendo que x não está perto de zero. Então, dividindo por zero, dividindo por x é permitido, porque x pode ser considerado bem grande, bem longe do zero. E agora, no numerador, o que usamos é que o termo com maior grau é x elevado a 6. Vamos fatorar x elevado a 6. O que falta no primeiro termo é 9. No segundo termo, vai ser 1 sobre x elevado a 5. Tá bom. E agora, eu gostaria de colocar x elevado a 6 para fora do radical.
Mas lembramos esse fato que quando que temos o radical de x elevado a n com o índice n, quando que n seja um número par, isto é igual do valor absoluto de x. Então, no radical, no caso de radical, sempre nós temos que lembrar este fato. Aqui, o índice do radical é 2, que nós não escrevemos. X elevado a 6 pode ser visto como x elevado a 3 elevado a 2. Então, o índice de radical é 2, expoente aqui é 2, consideramos esse como o valor absoluto de x elevado a 3. Só queria usar esse fato aqui, eu vou reescrever aqui. O que tenho aqui? Em vez de x, vocês podem considerar f de x. Então, podemos considerar x elevado a 3 elevado a 2. Isto vai ser igual ao valor absoluto de x elevado a 3. Então, vou reescrever o limite como o valor absoluto de x elevado a 3 fica fora do radical. É como 9 menos 1 sobre x elevado a 5, dividindo por x elevado a 3, multiplicando por 1 sobre 1x elevado a 3, onde que x tende ao infinito. Agora, com os valores de x, quando que x tende ao infinito, x elevado a 3 também tende ao infinito, então eu posso dizer que o valor absoluto de x elevado a 3 é x elevado a 3 mesmo. Então, eu posso tirar o valor absoluto e reescrever isso como o limite de x elevado a 3, 9 menos 1 sobre x elevado a 5, dividido por x elevado a 3, 1 mais 1 sobre x elevado a 3. Quanto que x tende ao infinito. Agora, podemos simplificar esse quociente, tiramos x elevado a 3 de denominador e de numerador. O que falta aqui é uma expressão que tem limite. Então, podemos escrever limite do quociente como quociente dos limites. De novo. Então, eu vou escrever aqui que isto vai ser igual ao quociente do... Agora, usamos as probabilidades dos limites. O radical, quando que o limite vai entrar do radical do limite de 1 sobre x elevado a 3, é aqui 1 mais limite de 1 sobre x elevado a 3, x tende ao infinito, em cima também. Mas pelo teorema já sabemos que esse limite é zero, esse limite também é zero. Então, esse quociente vai ser igual ao radical de 9 sobre 1. O radical de 9, que significa o raiz quadrado positivo de 9, que é o número 3. Então, o valor desse limite é igual ao número 3. Mas, em vez de considerar x tende ao infinito, se x tende ao menos infinito, então, considerando esse fato, nós vamos ter outro valor do limite, ou seja, vamos considerar a mesma função, quanto que x tende menos infinito.